Tema: Estruturas da personalidade, ID, ego e superaula. Compreender as três estruturas da personalidade propostas por Sigmund Freud e como elas interagem para moldar o comportamento humano. A teoria da personalidade de Sigmund Freud é um dos pilares da psicanálise. Freud propôs que a personalidade humana é composta por três componentes principais: o id, o ego e o superego. Cada uma dessas estruturas tem um papel distinto e contribui para o comportamento e a tomada de decisões do indivíduo. 1. Id. Id é a parte mais primitiva da personalidade. Ele está presente desde o nascimento e opera no nível inconsciente. Suas características principais são: princípio do prazer. O id busca a gratificação imediata de desejos e necessidades. Não considera as consequências ou a realidade. Impulsividade. O id é impulsivo e não tem controle sobre os impulsos. Ele deseja o que quer, quando quer, sem considerar as normas sociais ou a moralidade. O id é responsável por instintos fundamentais como a fome, a sede e a sexualidade. Exemplo: imagine uma criança que, ao sentir fome, começa a chorar e a exigir comida sem se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Essa é a expressão do id. 2. Ego se desenvolve a partir do id e atua como um mediador entre os desejos do id e a realidade externa. Suas principais características incluem: princípio da realidade. O ego busca satisfazer os desejos do id de maneira realista e socialmente aceitável. Ele considera as consequências e as normas sociais. Racionalidade. O ego é responsável por tomar decisões racionais. Ele planeja e organiza ações para atender às necessidades do id de forma que não causem problemas. Consciente e inconsciente. Embora tenha uma base inconsciente, o ego também opera no nível consciente, permitindo que o indivíduo tenha autoconsciência e controle sobre seu comportamento. Exemplo: usando o exemplo da criança, se ela estiver em uma loja e sentir fome, o ego a ajudará a esperar até chegar em casa para comer, em vez de fazer um escândalo no meio da loja. 3. Superego. O superego é a parte moral da personalidade que se desenvolve à medida que a criança internaliza as normas e valores da sociedade, geralmente através dos pais e da educação. Suas características principais são: princípio da moralidade. O superego busca a perfeição e age como um juiz moral. Ele critica os impulsos do e o comportamento do ego. Consciência. O superego é responsável por sentimentos de culpa e vergonha quando se comete algo que considera errado. Ele também proporciona um senso de orgulho quando se age de acordo com seus padrões. Normas e valores. O superego é influenciado pela cultura, religião e as expectativas sociais que a pessoa internaliza ao longo da vida. Exemplo: se a criança, ao chegar em casa, se depara com um biscoito, mas lembra que seus pais disseram que não deve comer doce antes do jantar, o superego a faz sentir culpada por cogitar comer o biscoito. Interação entre id, ego e superego. Essas três estruturas não operam de forma isolada. Elas interagem o tempo todo. O ego deve equilibrar os desejos do id e as exigências do superego, o que pode gerar conflitos internos. Por exemplo, se o id deseja algo imediato, como comer um doce, mas o superego diz que isso é errado, o ego deve encontrar uma solução. Talvez ele decida que a criança pode comer um pequeno pedaço após o jantar. Conclusão: as estruturas da personalidade de Freud, ego e superego, ajudam a entender a complexidade do comportamento humano. Cada uma dessas partes desempenha um papel crucial e, juntos, formam um sistema dinâmico que influencia nossas ações, decisões e a forma como lidamos com os conflitos internos. Compreender essa teoria nos permite ter uma visão mais clara sobre os processos psicológicos que moldam nossas vidas diárias. Atividade de encerramento. Para finalizar, proponho uma atividade em que cada aluno poderá refletir sobre uma situação em que as três estruturas da personalidade se manifestaram em suas vidas. Eles podem discutir em grupos pequenos como o id, ego e superego influenciaram suas decisões e comportamentos. Isso ajudará a fixar o conteúdo e a aplicar a teoria na prática.